Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o Napoleão Hill, mas ele é um jornalista, né? E o trabalho dele já foi escrito há muitos anos atrás. Mas é um material que até hoje faz muito sucesso entre as pessoas, porque ele tinha uma maneira de enxergar as coisas muito peculiar e algumas questões que ele trouxe ficaram muito conhecidas no meio empresarial, entre os líderes, né? E ele foi um jornalista, ele fez um trabalho muito legal, já vou falar sobre ele. E essa questão das 16 leis do sucesso, que eu quis trazer hoje aqui, elas estão relacionadas de uma maneira geral, assim, um pouco focadas na parte financeira, digamos assim, sobre um determinado aspecto, mas eu trouxe aqui para a gente conversar sobre elas, dando um foco na questão da liderança, né? Que é o nosso objetivo aqui das aulas. Então, a gente fazer uma associação aqui dessas leis que ele escreveu há muito tempo atrás, aplicadas ao nosso dia a dia como líderes, tá? Falando um pouquinho aqui, então, da onde que veio, né, esse estudo. Deixa eu mostrar aqui primeiro. O Napoleão Hill, ele escreveu alguns livros e, basicamente, esses 3 livros, eles são os livros que são usados como base para essas 16 leis do sucesso. Então, assim, ele foi um jornalista, né? E a gente está falando lá de 1908. Ele era um jornalista. E esse Andrew Carnegie, ele era um empreendedor muito conhecido, né, na época e que tinha muito sucesso. Ele era uma pessoa muito rica. Ele, num determinado ponto da vida dele, ele resolveu que ele queria escrever sobre algumas coisas, né, que faziam sentido para ele, para a carreira dele, para aquilo que ele aplicou, né, na vida dele e que fez com que ele se tornasse um milionário. E ele queria que alguém escrevesse isso para ele. E ele procurou, né? Ele fez algumas entrevistas, ele abriu isso, né? Para que as pessoas se candidatassem, digamos assim, para estar com ele nesse processo, para escrever. E o Napoleão Hill foi uma das pessoas que se candidatou a fazer esse processo com ele, né? Então, ele fez a entrevista, na época, né, o Andrew Carnegie ficou muito impressionado com as habilidades que o Napoleão Hill tinha, e ele conquistou, né, então, aquele cargo naquela época para escrever, né, fazer essa pesquisa que ele queria e tudo mais. E nesse processo, ele ficou durante 20 anos fazendo essa pesquisa com diversas pessoas ao redor do mundo, que eram consideradas pessoas de sucesso, né? Então, assim, durante esses 20 anos, ele foi compilando uma série de informações nessas entrevistas que ele colheu, né? Então, esse livro aqui do meio, que é o manuscrito que eles chamam, né, o manuscrito original, que é onde tem todas as anotações que ele fazia dessas entrevistas, né? Ele foi anotando. Esse livro, ele tem 1000 e poucas páginas, e ele foi quebrado em várias partes, né, para que as pessoas pudessem começar a conhecer o que ele escrevia dessas entrevistas. Então, ao longo desses 20 anos, ele foi entrevistando diversas pessoas que tinham sucesso naquela época, que eram consideradas pessoas que tinham, né, eram, em geral, pessoas que eram muito ricas, que tinham sucesso, que eram consideradas, né, uma pessoa de sucesso. E aí ele compilou isso tudo nesses livros que ele escreveu. E aí, esse livro que eu coloquei aqui na tela, ele é uma releitura desse manuscrito que foi feita pelo Jacob Petrie. Esse autor, ele é brasileiro, inclusive ele é de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina. Descobri isso há pouco tempo, não sei se vocês conhecem ele, mas eu gosto bastante dos conteúdos dele. Ele também é escritor, ele escreveu vários livros, e ele fez um compilado de todas essas leis, né, as leis de sucesso que o Napoleão Hill
traz aqui nesse livro as 17 leis do triunfo, né? Ele transformou em 16, porque ele consolidou ali 2, e ele fez uma releitura desse livro, então, que era um material bastante vasto, bastante extenso, e aí o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é baseado nessa releitura que o Jacob Petrie fez, né? Então, assim, lá em 1928, quando ele terminou, né, o Napoleão Hill terminou todas as pesquisas, ele compilou isso tudo, ele entendeu que todas as pessoas que tinham sucesso, elas tinham 16 coisas em comum, que são essas 16 leis, né? Então, ele entendeu que ele foi vendo o que as pessoas tinham em comum, o que elas tinham de diferente, o que elas tinham feito durante a trajetória delas, e ele fez, então, esse compilado. E ele, por ser uma pessoa que se tornou, de certa forma, bastante influente, né, ele conviveu naquela época com várias pessoas importantes para a nossa história, né, como, por exemplo, o Henry Ford, Thomas Edison, o Rockefeller, o próprio Andrew Carnegie, que foi, né, o grande motivador dessa pesquisa, desse trabalho, o Graham Bell. Então, ele também assessorou e ele era amigo de várias pessoas, várias personalidades que foram presidentes dos Estados Unidos, por exemplo. Então, ele era uma pessoa que ele era considerado muito sábio e muito avançado, assim, para o seu tempo, né? Ele era uma pessoa considerada fora da curva. E não é à toa que, né, ele foi escolhido para fazer esse trabalho, porque tinha que ser uma pessoa com habilidades muito especiais para conseguir extrair, né, todas essas informações. E aí, o que acontece? Entrando aqui, então, nessa questão das 16 leis, né, eu vou passar aqui, tentar passar bem rápido por essas leis, para a gente poder conversar um pouco, né, mas, assim, eu coloquei também esse resumo aqui, claro que o livro traz uma série de outras informações e como que a gente pode construir, né? Então, quando se fala em ter um propósito, lá no livro, nos estudos dele, tem um passo a passo de como que você pode descobrir isso, como que você faz para fazer essa construção, né? Mas eu vou trazer aqui um breve resumo de cada uma delas, e fazendo uma associação, então, com a nossa posição como líderes, né? Então, o primeiro deles tenha um propósito. A gente, ultimamente, nos últimos anos, né, a gente tem ouvido falar muito sobre a questão do propósito, que todo mundo tem que descobrir o seu propósito, e eu até acho que, de certa forma, assim, até um determinado ponto, eu acho que essa questão de descobrir o propósito virou um pouco de modismo também, né? Porque agora todo mundo fala sobre isso, né? De uma forma até, às vezes até meio que sem muita base, né? Sobre isso. E quando a gente pensa, né? Assim, mas será que é tão fácil descobrir qual que é o meu propósito de vida? E na verdade não é, né? Não é uma coisa tão simples a gente descobrir. Mas entendendo aqui a questão do propósito como algo que seja aquilo que na verdade motiva a gente, né? É algo que vai fazer com que a gente tenha essa clareza, né? De o que nós estamos buscando para a nossa vida, né? Tanto profissional quanto pessoal. O que nós queremos para ela, né? E entrando também aqui a questão de metas mesmo, né? De assim, o que eu quero conquistar na minha empresa? O que eu quero conquistar na minha carreira como líder, por exemplo, né? Então, assim, entendendo aqui o propósito como algo mais amplo, né? E transformando isso em algo tangível, que seria justamente estabelecer metas, né? Então, assim, o que eu estou... para onde que eu estou caminhando, né? Na minha carreira, na minha vida, na minha empresa? O que eu vou usar durante esse caminho, né? Aonde que eu quero chegar, o que eu vou usar nesse caminho, e o que eu preciso fazer, né, para conseguir ir em direção a esse caminho e conquistar, de fato, aquela meta que eu coloquei, o sonho que eu tenho, enfim, né? O objetivo de vida que eu tenho, seja de conquistar alguma coisa, seja de realizar alguma coisa, seja de conhecer algum lugar, né? Não importa, mas enfim... O que ele traz aqui é que a gente tem que ter, esse objetivo final, né? Para que a gente tenha a motivação necessária para sempre continuar realizando o nosso trabalho. E aí, dentro disso, o questionamento que eu faço aqui é sobre
qual é o seu propósito como líder, né? Enquanto líderes, nós temos que ter um propósito, seja naquela situação em que eu sou gestor de uma empresa, né? Eu sou empreendedor e sou gestor, estou liderando a minha equipe naquela situação, ou se eu sou um líder que estou fazendo carreira de liderança, né? Eu estou buscando aí um crescimento na minha carreira como líder. Qual é o propósito, né? O que é que me motiva para estar ocupando uma posição de liderança, né? Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que fazem isso de forma intencional, né? Porque são pessoas que se identificam com isso e que realmente querem atuar nessa frente, né, de liderança. Outras pessoas, às vezes, elas acabam assumindo um cargo de liderança por N motivos, mas o importante aqui é a gente sempre se questionar, né? Qual que é o meu propósito como líder? O que vai nortear a minha carreira, a minha vida e a minha trajetória como líder, né? Eu preciso definir essa questão desse propósito. No meu caso, compartilhando aqui com vocês, o meu propósito como líder é fazer com que as pessoas, elas entendam que existe uma maneira boa, uma forma de ser líder, de liderar pessoas, de gerenciar pessoas, e que seja uma maneira leve, que não seja algo que seja desagradável, que seja algo pesado, porque quando nós criamos, inclusive, o nosso projeto aqui de liderança, nós falamos muito sobre isso, eu e Vinícius, né? Porque, assim, durante esses anos todos que eu atuo como empreendedora, como líder, eu ouço a grande maioria das pessoas, elas têm um certo nível de frustração, de aborrecimento em relação a esse papel de líder, né? Porque elas reclamam das pessoas, elas reclamam das circunstâncias, elas reclamam de que as pessoas são difíceis, de que a parte mais difícil de um negócio são as pessoas. E eu acho que, de certo ponto, até sim, né? É um desafio realmente a gente conseguir montar o nosso time, conseguir fazer com que ele funcione, mas eu também entendi, ao longo desses anos, que existem maneiras de fazer isso funcionar, sem que isso seja algo pesado, né, algo negativo. E quando a gente criou, inclusive, o nosso projeto, foi pensando nisso, né? Pensando em compartilhar a nossa experiência, que a gente entende que é uma experiência boa, porque nós fazemos o que nós estamos fazendo com propósito, com vontade, com alegria, né? Então, eu acho que a gente precisa, a gente entendeu que a gente precisava compartilhar isso com as pessoas, para tirar um pouco esse estigma, né, de que liderança é algo muito complexo, é algo negativo, é algo ruim, que dá muita dor de cabeça. Então, dentro aqui do nosso projeto, esse é o nosso propósito como líderes, né? Levar isso para outros líderes também, né? Compartilhar isso com eles. Então, cada um de nós precisa fazer essa reflexão, né? Porque essa reflexão e entender qual é o nosso propósito como líderes é que vai influenciar as nossas ações a partir dali, né? Isso também serve para a nossa vida, né? A partir do momento que a gente tem clareza sobre aonde que a gente quer chegar, a gente consegue ter mais clareza do que a gente precisa fazer para chegar lá. O Vinícius, por exemplo, tem um propósito muito definido, né? Na carreira de liderança dele, e ele sabe qual é o caminho que ele tem que percorrer para chegar lá onde ele quer, né? Então, quando a gente tem isso definido, fica muito mais fácil. A segunda lei, ele chamou de mente mestra, né? Então, assim, o que eu preciso fazer, a quem eu preciso me aliar para conseguir conseguir atingir, né, o meu propósito? Porque ele coloca aqui que a gente não consegue chegar, né, no nosso propósito, a gente não consegue fazer nada sozinhos, né? Nós precisamos nos aliar a pessoas, nós precisamos ter essa experiência de compartilhar com as outras pessoas e formarmos o nosso time, né? Para que a gente consiga desenvolver esse propósito. E aí ele traz aqui a questão do poder pessoal, né? Qual que é o nosso poder pessoal? Cada um tem o seu.
E aí, trazendo aqui essa reflexão também, qual é o seu poder pessoal como líder? Cada um de nós tem as suas características que são mais marcantes, né? Então, assim, tem pessoas que são mais inteligentes, que têm talento para A, talento para B, tem pessoas que se comunicam muito bem, tem pessoas que têm um nível de conhecimento muito elevado, tem pessoas que têm um nível de influência sobre as outras pessoas muito elevado, e tudo isso, todas essas questões positivas, né, essas características positivas que nós temos, elas compõem o nosso poder pessoal. E aí, trazendo para dentro da questão da liderança, é entender qual é o nosso poder pessoal, né? Qual é a característica que é mais marcante? O que as pessoas enxergam em nós como sendo uma característica muito marcante? E aí, compartilhando um pouco aqui da minha experiência, uma coisa que as pessoas sempre me falam sobre uma característica minha é de conseguir, de fazer com que eu consiga conversar com as pessoas, mesmo numa situação difícil, numa situação em que eu preciso, por exemplo, chamar a atenção de alguém por algo que aconteceu que não foi bom, de uma maneira que a pessoa não se sinta mal com aquilo, ela não se sente desvalorizada, ela não se sente, não tem um sentimento ruim envolvido naquela situação. Eu ouvi isso ao longo da minha trajetória como líder muitas e muitas vezes, né? Até pela característica do nosso trabalho. Aconteceram várias vezes de eu ter que ter conversas difíceis, né? Com as pessoas do meu time por N razões. E esse sempre foi algo que eles falaram para mim, né? Então, se eu pudesse traduzir esse poder pessoal, eu acho que eu traduziria nesse sentido, né? Nessa capacidade de conseguir conversar com as pessoas de forma que elas não se sintam constrangidas, que elas entendam a importância daquilo, a gravidade, muitas vezes, de uma situação, mas sem que elas se sintam constrangidas por causa disso e que elas tenham vontade de realmente fazer a mudança necessária. Então, como uma provocação aqui para vocês, que vocês pensem, analisem qual é o poder pessoal, né, que vocês têm e usem ele da melhor maneira possível no seu papel de líder. O terceiro ponto é a autoconfiança. E aqui é importante a gente entender que para qualquer coisa que nós pensamos em fazer, acreditar, né, que a gente consegue, que a gente realmente tem condições, é muito importante, porque a falta de confiança em nós mesmos, ela muitas vezes ela acaba apagando um pouco aquilo que a gente poderia fazer, ela acaba nos travando muitas vezes, né? Não é difícil de encontrar pessoas que têm muito talento, mas que, por vezes, elas não têm a autoconfiança suficiente para ir lá e fazer o que elas precisam fazer, né? E aí, a gente tem aqui várias ferramentas, várias maneiras de desenvolver a autoconfiança. Então, por exemplo, tem pessoas que elas não se sentem muito confiantes para falar em público. Tem pessoas que não se sentem muito confiantes, por exemplo, para ir para uma reunião com executivos, e elas precisam se preparar para aquilo. Às vezes, elas conseguem se preparar, mas elas não acreditam na capacidade que elas têm, né? Então, a autoconfiança, ela é fundamental para que a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente precisa fazer. E aí, dentro do processo de autoconfiança, de desenvolvimento de autoconfiança, a gente tem aqui a questão também, né, da própria inteligência emocional e da autoliderança, né? Todos esses fatores que são trabalhados, tanto na parte de inteligência emocional quanto de autoliderança, eles contribuem muito para que a gente desenvolva essa força interna, né? E confie realmente que a gente pode, né? Que a gente consegue, que a gente tem condições e tem as ferramentas necessárias para fazer o que precisa ser feito. A quarta lei é o hábito da economia. E aí, dentro desse universo aqui, eu não falei lá no começo, mas assim,
muitas coisas que ele traz aqui que estão relacionadas à questão do sucesso financeiro, mas a gente pode entender aqui o sucesso como sendo o sucesso que tem a conotação que é para cada um de nós, né? Porque não necessariamente uma pessoa se considera uma pessoa de sucesso só pela questão financeira. Tem vários outros fatores, né? Então, assim, o sucesso aqui pode ser entendido como o sucesso na sua empresa, o teu sucesso como um líder inspirador, por exemplo, o teu sucesso em equilibrar a vida pessoal e profissional, o teu sucesso como sendo uma pessoa bem-sucedida em relação às suas habilidades, por exemplo, né, a inteligência emocional, a questão da autoliderança. Não necessariamente, quando nós falamos aqui na palavra sucesso, ela é entendida como o sucesso que é para cada um de nós, e ele é muito pessoal, né? Então, assim, cada um tem a sua definição de sucesso, então, entendendo aqui essas leis como sendo aplicáveis para aquilo que é o sucesso para mim, para aquilo que é sucesso para vocês, né? E o item 4, ele traz aqui a questão da economia, e daí realmente trazendo num contexto financeiro, né? Que é você ser inteligente financeiramente para você nunca gastar mais do que você ganha, né? Para você não estar, nunca entrar num estado de escassez de recursos financeiros. Então, assim, trazendo aqui os conceitos, né? Até de educação financeira e tudo mais, mas é você sempre conseguir ter uma reserva, né? Você ter uma mentalidade que te permita que você não gaste mais do que você ganha. E para você entender que o sucesso financeiro, ele também depende de você conseguir fazer dinheiro e também conseguir fazer esse dinheiro, você conseguir fazer esse dinheiro trabalhar por você, né? E daí a gente entra aqui na questão de investimentos e tudo mais, né? Ter várias fontes de receita, e toda a educação de investimentos que tem aí envolvida. Mas esse item 4, ele é bem relacionado à questão financeira, mas eu queria fazer aqui trazer uma conotação aqui, pegando esse gancho da questão financeira, né? Como que você faz a sua poupança em relação à liderança, né? E daí, saindo um pouco aqui do universo da questão financeira, mas assim, o que é que você emprega na tua liderança, no teu papel como líder, que você pode construir isso e fazer isso se multiplicar a teu favor, né? Quais são as habilidades, quais são as atividades, como que você emprega a tua energia como líder para que você faça com que isso se multiplique, né? Para que você tenha cada vez mais recursos, para que você tenha cada vez mais conhecimento, para que você possa se tornar cada vez um líder melhor, né? Um líder que tem mais resultado, um líder que tem mais sucesso. Então, fazendo essa analogia aqui com o que ele traz sobre a questão financeira, mas eu trago aqui essa questão de vocês pensarem como que vocês, o que vocês podem fazer e como que a gente consegue usar os recursos que a gente tem e fazer com que eles se multipliquem, né? Então, assim, trazendo aqui um exemplo prático, quando a gente pensa, e no começo da aula nós falávamos sobre isso, né? Sobre aprender constantemente, sobre ter bastante conhecimento. Como é que eu multiplico o meu conhecimento? Quando eu coloco em prática e quando eu ensino para as outras pessoas também. Existe uma pirâmide que identifica vários níveis, né, do aprendizado, e a forma com que a gente mais aprende, segundo esse estudo, é quando a gente ensina alguma coisa para alguém. Então, uma maneira, por exemplo, de multiplicar o nosso conhecimento é ensinando algo para as outras pessoas. E isso nós podemos aplicar na nossa liderança, né? Nós podemos ensinar aquilo que a gente sabe para as pessoas do nosso time. A gente tem ainda aquela situação que no passado eu via que era uma coisa muito mais forte do que hoje em dia, que era de reter, né, conhecimento. Tinha muitas pessoas que elas se sustentavam, às vezes, num determinado cargo, numa determinada posição, porque elas retinham o conhecimento e elas se tornavam pessoas necessárias para a empresa, para aquela posição, por causa do conhecimento que elas tinham. Então, eu acredito que hoje isso já mudou bastante, né? Esse conceito do compartilhar o conhecimento, né? Muitas pessoas
entenderam que não é isso que faz uma pessoa se sustentar, né, por muito tempo, mas uma maneira é essa, né, de a gente não reter o conhecimento só para nós e multiplicar esse conhecimento para o nosso time. O item 5, iniciativa e liderança. Então, assim, é importante que a gente tenha sonhos, tenha desejos, objetivos, metas e propósitos, mas sem ação, eles não vão servir de nada, né? Então, assim, tudo isso que a gente falou até aqui é muito bom, é muito importante, mas para que eles se tornem realidade, a gente precisa colocar em prática, né? Então, ter a iniciativa para fazer o que precisa ser feito é fundamental para que a gente consiga atingir, de fato, esses objetivos, né? Então, dentro do universo da liderança, né? Quais são as iniciativas que você tem feito para melhorar como líder? Então, assim, a gente tem um conceito, né? A gente busca um determinado resultado na nossa liderança, a gente busca um determinado nível de sucesso na nossa liderança. E o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para conseguir fazer com que esse resultado aconteça, né? Para que a gente consiga, de fato, ter esse sucesso que a gente busca. Então, a gente precisa ter iniciativas. Aí, por exemplo, a gente pode pensar aqui em várias coisas, né? Melhorar a nossa equipe, por exemplo, treinar a nossa equipe melhor, fazer com que as nossas habilidades, né, aquilo que a gente faz muito bem como líderes, potencializar isso cada vez mais, né? Se desenvolver, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui é uma boa iniciativa para melhorar a nossa liderança, né? Buscar ajuda de pessoas que também estão passando, que já passaram por aquele caminho que nós estamos tentando trilhar, né? Então, ter um mentor, ter um coach, fazer um curso, ler um livro, tudo isso são iniciativas que nós fazemos para melhorar a nossa liderança, né? Então, enfim, aqui, esse ponto é onde a gente, de fato, entra em ação em busca daquilo que nós idealizamos. A sexta lei é explorar a sua imaginação, né? E aqui, ele fala sobre a questão de a gente pensar naquilo que a gente quer realmente, né? Mas a gente imaginar aquilo acontecendo. E aí, aqui a gente entra num campo um pouco mais subjetivo, né? Porque isso aqui não é tão palpável quando a gente pensa, né, em imaginação. Mas eu queria trazer para vocês uma informação que ela está presente, inclusive, naqueles estudos da lei da atração e tal. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tem um documentário no Netflix que fala sobre isso, e eles dão um exemplo sobre algo que os coaches dos profissionais de esportes, eles fazem muito com eles, e eu vi um exemplo disso com aquele nadador americano, Michael Phelps, que se não é o maior, mas ele é um dos mais premiados, né, atletas da natação. E ele falou que um dos coaches que ele teve, ele fazia isso. Ele, um pouco antes de ele entrar na piscina, né? Eles tinham um momento deles lá, em que eles conversavam a respeito, né, daquela prova que ele ia fazer. E ele fazia um exercício com ele, que era ele se imaginar todo o percurso que ele ia fazer durante a natação, ele chegando lá no final e subindo ao pódio e ganhando a medalha lá que ele ia conquistar. Então, eles faziam esse exercício de imaginar como iria acontecer o processo e se imaginando atingindo aquele objetivo que ele tinha. Eles faziam isso em cada prova que ele fazia. E isso trazia muito resultado. E aí, depois, teve outros coaches também em outras áreas do esporte que faziam isso, né? E nesse documentário, eles falam sobre isso, né? De uma maneira geral, que a gente pode aplicar isso para qualquer coisa na nossa vida, né? Porque o nosso cérebro, e daí falando um pouco aqui sobre a questão eu gosto muito de estudar a parte de como que funciona o nosso cérebro, mentalidade, e tem um neurocientista que ele fala que o nosso cérebro, ele não é capaz de identificar se nós estamos efetivamente fazendo uma coisa ou se nós estamos só pensando nela. Então, por exemplo, se a gente pensar assim, eu estou dirigindo um carro, o nosso cérebro, segundo ele, não tem condições de saber se nós estamos de fato sentados no carro dirigindo ou se nós estamos só nos imaginando sentados no carro dirigindo.
E ele falou que isso tem muito poder, porque como o nosso cérebro não distingue isso, então significa que se a gente quer muito uma coisa e a gente começar a imaginar ela se concretizando, o nosso cérebro ele tende a fazer um caminho neural contribuindo para que aquilo aconteça. Então, assim, é uma coisa bem profunda esses estudos e tem vários estudos, né, a respeito disso, mas eu acho que é algo que chama a atenção, né, porque eu acredito que o cérebro realmente é algo fenomenal, né, que a gente, acho que pelo que eles falam, a gente conhece muito pouco dele, né, da capacidade que ele tem, mas aqui seria justamente isso, né, e nesse documentário, inclusive, tem vários executivos lá que falam sobre isso, né? De como que eles se imaginavam chegando ao topo da carreira deles, conquistando o que eles queriam conquistar nas suas empresas, e eles se imaginavam muito naquele cenário. Então, segundo ele, isso aqui é algo que funciona muito. E aí, trazendo para o nosso universo da liderança, né? O que você, como líder, tem visualizado para a sua liderança, né? Você tem parado para pensar naquilo que você está buscando, naquilo que você quer, e você se imagina vivendo aquele momento, né? Você se imagina chegando no topo lá da carreira de liderança, onde você quer chegar. Você imagina a sua equipe do jeito que você gostaria que ela fosse. Você imagina a empresa crescendo do jeito que você tem buscado que ela cresça. Então, nesse sentido aqui, essa reflexão, né? O que você tem visualizado para a sua liderança hoje? O 7º ponto, alimente seu entusiasmo. Aqui também ele traz a questão de nós, porque assim, problemas nós vamos enfrentar, né? Desafios vão aparecer a todo momento, dificuldades, coisas que às vezes vão nos puxar para baixo, de certa forma, né? Mas aqui ele traz justamente a necessidade de nós estarmos sempre com entusiasmo para fazer as coisas, né? Usar o entusiasmo como uma força para criar a ação que nós precisamos, né? Então, assim, sem essa força de vontade, sem esse entusiasmo, é muito mais difícil sair da inércia, né? É muito mais difícil dar o próximo passo. Então, a necessidade aqui de nós estarmos conscientes sempre de que por mais que existam desafios, por mais que existam pedras no caminho, né, essas dificuldades que aparecem nos negócios, na carreira, com os liderados, problemas do dia a dia, que a gente não perca o entusiasmo, não perca a força de vontade de fazer aquilo dar certo. E aí, fazendo a reflexão aqui no nosso papel de líderes, o que é que move, né? O que é que nos move em busca daquele propósito como líder? Como que a gente aplica o entusiasmo? Qual que é a nossa... quanta energia nós colocamos nisso, né? Qual é a nossa força de vontade para fazer isso? Nós estamos, de fato, com essa força de vontade para fazer aquilo acontecer? Ou a gente tende a deixar as coisas murcharem, né? Tem pessoas que têm uma tendência muito grande de não conseguir encontrar forças para conseguir fazer as coisas, né? Muitas pessoas, elas, ao longo do caminho, elas vão encontrando dificuldades e elas vão murchando, né? E aí o entusiasmo vai embora, a força de vontade desaparece e a pessoa tem cada vez mais dificuldade de fazer o que ela precisa fazer, né? De visualizar o caminho dela. Então, o que a gente está... o que é essa força que nos move, né? O que é essa força para mim e o que é para você? E tem 8, o autocontrole. O autocontrole aqui, ele também tem um pouco a ver com essa questão de lidar com as dificuldades, né? De saber conversar, se posicionar diante das situações, conversar com as pessoas, negociar, lidar com as situações adversas que vão aparecendo, né? E também está diretamente relacionada à questão da inteligência emocional. Quanto mais a gente se desenvolve nessa área de inteligência emocional, mais autocontrole a gente tem. Inclusive, em alguma aula passada nós falamos também sobre isso, né? De uma maneira um pouco mais completa, mas não sei se vocês lembram, um dos tópicos lá, daqueles 5 itens que o Daniel Goleman traz sobre desenvolver inteligência emocional, o autocontrole é um deles, muito importante. Item 9. Faça sempre mais do que o exigido. Então, aqui,
não sei se vocês já ouviram, né? Mas eu não sou paga para fazer isso, né? Às vezes tem pessoas que falam, né, nas equipes aí, eu não fui contratada para isso, eu não sou paga para fazer isso, não, o cliente só contratou isso, eu vou ficar 100% restrito aqui ao que ele contratou. Mas quando a gente pensa nessa questão, né, de fazer mais do que o exigido, é a gente ter uma visão e uma mentalidade mais abundante do que isso, né? Então, assim, se eu posso fazer um pouquinho mais dentro daquela situação, por que eu não faço, né? Se eu posso entregar um pouquinho mais rápido o trabalho para o meu cliente, por que eu não vou fazer, né? Se eu posso entregar para ele algo a mais dentro daquele trabalho que ele contratou, por que não fazer, né? Então, em todas as áreas da nossa vida, a gente geralmente tem oportunidades de fazer um pouquinho mais, né? E muitas vezes as pessoas, por terem essa mentalidade mais escassa, né, de não querer compartilhar muito com o outro, não querer dar esse pouquinho a mais, acabam ficando restritas, né? E aí ele fala que as pessoas que têm sucesso, elas geralmente são pessoas que têm uma mentalidade mais abundante, né? Elas têm uma mentalidade mais aberta em relação a isso. E aí, aplicando na nossa liderança, o que você tem feito a mais pelo seu time, né? Quando a gente contrata uma pessoa, a gente celebra com ela um contrato, né? Então, ele é um acordo de duas vias, né? Então, tem aquilo que ele vai fazer, em contrapartida, o que ele vai receber, né? E quando eu falo receber, não é só questão de salário, mas o que ele vai receber em troca daquilo, qual o desenvolvimento que ele vai ter e tudo mais, né? Então, assim, existe ali um pacto, né? Foi feito um pacto lá atrás com o nosso time. Mas, assim, dentro desse pacto que foi feito e dentro daquela construção que nós vamos fazendo com eles ao longo do caminho, tem coisas que eu posso fazer a mais para eles? Tem coisas que eu posso dar para eles? Tem coisas que eu posso... um conhecimento que eu posso compartilhar, algo que eu posso entregar para ele que vai fazer ele se tornar uma pessoa melhor, que vai fazer ele se desenvolver mais? Então, assim, sempre pensar que a gente tem muitas oportunidades, às vezes pequenas, às vezes grandes, mas se a gente prestar atenção, a gente tem várias oportunidades de fazer um pouquinho a mais para as outras pessoas, né? E aí, dentro da nossa posição como líderes, também fazendo isso para o nosso time. A Lei 10, desenvolva uma personalidade agradável. Essa questão aqui, ela é super importante, né? Para um líder que precisa lidar com pessoas, e daí falando também um pouco aqui dos estilos de liderança, nós já vimos isso também, né? As pessoas em geral, que são pessoas que conquistaram muito sucesso e que são pessoas admiradas, elas são pessoas que são agradáveis, são pessoas que as pessoas gostam de ouvir, são pessoas com quem nós gostamos de conversar, né? Não são pessoas arrogantes, prepotentes. Claro que tem pessoas com esse perfil que também atingem um sucesso, mas em geral, elas não são as pessoas que são admiradas, que são pessoas que nós gostamos de usar como exemplos, né? Que são pessoas que são nossos mentores aí ao longo da vida, né? Então, assim, geralmente, essas pessoas que têm mais sucesso, elas são pessoas ao contrário disso, elas têm uma personalidade que é muito agradável, e é uma personalidade onde ela estabelece relações baseadas em empatia, integridade, né, honestidade, bondade, ou seja, elas sabem como se relacionar de uma forma boa com as pessoas. E aí, de novo, né, como líder, como que você tem tratado o seu time? Você tem empregado essas características, né, de ser uma pessoa agradável para o seu time? Porque a nossa vida, na verdade, ela é como um espelho, né? Aquilo que a gente dá, a gente recebe em troca. Então, é muito difícil que uma pessoa, um líder que é muito duro, que é uma pessoa que na sua comunicação tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, não é uma pessoa empática, dificilmente ele vai receber algo diferente disso em troca, né? Assim, né? É algo que você dá e o mundo te devolve, né? As pessoas te devolvem. Então, quanto mais agradável você mais é a tendência de que as pessoas sejam com você também, né? Então, assim, a gente tem sido esse líder para o nosso time? Essa é a reflexão. O item 11, pense com precisão.
aqui ele fala assim, que pensamentos são como criaturas, né? Uma vez que você cria eles, que você concebe um pensamento, ele acaba criando vida e ele acaba tendo uma força própria. Então, assim, se a gente tem um pensamento positivo, a tendência é que a gente vai conseguir ter mais sucesso naquilo que a gente vai fazer, né? Se eu já começo algo pensando de uma forma negativa, a minha mente está cheia de colocando um monte de empecilhos, porque não vai dar certo, porque isso aqui é muito difícil, porque as pessoas é complicado lidar com as pessoas, porque o meu time não performa, porque isso, porque aquilo. Se eu já vou com aquele pensamento, provavelmente aquilo de fato vai acontecer, né? Não vai ser uma experiência boa. Então, aqui, a gente vigiar, né, a forma com que nós pensamos sobre as coisas e sempre trazer uma versão mais leve, né, uma versão mais positiva das coisas, para que a gente consiga lidar melhor com os obstáculos, aí, os desafios que vão acontecendo. Então, assim, como líder, você está cuidando dos seus pensamentos. Quando você precisa resolver algo com alguém do seu time, você está empregando empatia, você está empregando um pensamento positivo, você está levando, você está indo para essa conversa pensando na solução e não só focando no problema, você está trabalhando a tua mente para que você consiga fazer isso de uma forma mais positiva. Isso é super importante também. Item 12, concentração. Aqui nesse item, ele traz a questão de que quando a gente quer criar, né, a realidade que a gente está buscando, né, a realidade que a gente deseja, não adianta só a gente pensar nela, pensar por pensar, né? Nós temos que, de fato, focar naquele objetivo, né? Ter total concentração, total foco naquilo que nós estamos buscando. Então, ele coloca aqui, né, que a atenção do nosso pensamento, ela cria concentração, e a concentração, ela acaba desenvolvendo esse poder para que a gente tenha força, né, mais força para buscar aquilo que nós estamos buscando. E daí, de novo, trazendo para a nossa realidade aqui de como líderes, né? Aonde que nós temos colocado o nosso foco? Nós estamos, de fato, colocando o foco necessário naquilo que nós estamos buscando, né? Porque, às vezes a gente não se concentra naquilo que nós estamos buscando. A gente até pensa, a gente até deseja algo, a gente fica imaginando assim, eu gostaria que o meu time performasse melhor, que o meu time se relacionasse melhor, mas a gente não concentra a nossa força naquilo, né? E aí, dificilmente o resultado vem. Então, quando ele traz essa questão da concentração, é realmente aplicar o foco naquilo que nós estamos buscando. O item 13 é a questão de cooperação. E aqui, ele traz uma questão de nós estarmos conectados com algo superior, né? Não simplesmente trazendo à tona a razão e a ciência por trás das coisas, né? Mas aqui é mais uma questão que envolve a questão espiritual, né? E não é tratando aqui de religião, nada disso, né? Mas é a gente acreditar que existe uma força no universo, né? Que ela coopera, quando nós estamos conectados com ela coopera para a realização daquilo que nós queremos, né? Então, ele até traz isso aqui, essa questão, né? De nós ser para depois ter, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente busca muito a questão material, né? E algumas gerações atrás, elas foram, a minha geração mesmo, né? Nós fomos uma geração que nós fomos educados a ter, né? Assim, a gente precisa trabalhar porque nós temos que estudar para ter um carro, para ter uma casa, para fazer uma viagem, para depois ter mais isso, ter mais aquilo. E hoje nós estamos vendo um movimento nas novas gerações que eles procuram muito mais o ser do que o ter, né? Eles não estão tão preocupados em adquirir coisas materiais, mas eles buscam uma vida com mais sentido, com mais propósito. Não sei se vocês têm percebido isso, mas os estudos aí do comportamento das gerações têm mostrado muito isso, né? Então, assim, eu lembro que
a minha educação lá atrás, o que o meu pai falava muito, né? O meu pai e a minha mãe sempre foi muito baseado no ter. E a gente esquecia um pouco dessa questão do ser, né? O que eu quero realmente para minha vida, assim, o que eu quero ser, qual é a pessoa que eu quero ser. E isso tem a ver com essa conexão, né? Mais espiritual, saindo um pouco do campo da razão e da ciência, né? Então, assim, a nossa conexão como líderes, né? A nossa conexão com o nosso time, ela está somente baseada na razão ou existe algo a mais, assim, né? Existe realmente um sentido de sermos pessoas melhores para eles. Então, é nesse sentido aqui, essa questão da cooperação. A Lei 14, aprender a tirar proveito do fracasso, né? Então, assim, comentei também sobre essas questões dos desafios que nós enfrentamos, né? No dia a dia, mas é sempre olhar para os erros, para os desafios e também para o fracasso, né? E aprender com eles. Quais as lições que nós podemos tirar ao longo do caminho, conforme nós vamos ultrapassando esses obstáculos e conforme também a gente fracassa, né? Porque às vezes a gente acaba querendo empreender em alguma coisa e não dá certo. Tem até algumas estatísticas que eles falam sobre as empresas do Vale do Silício, por exemplo, né? Que para aquelas empresas, as startups e as empresas, essas empresas que são consideradas lá empresas de sucesso lá no Vale do Silício, eles falam que os investidores e, enfim, muitas vezes, eles dão muito mais valor para uma empresa ou para um empresário que fracassou algumas vezes do que para uma pessoa que resolveu empreender e que nunca teve nenhum fracasso como empreendedor, como empresa, né? Ele nunca teve nenhuma experiência negativa em relação a isso, porque eles acreditam que o fracasso, ele vai moldando muito mais as pessoas, né? Então, uma pessoa que, às vezes, fracassou 1, 2, 3 vezes em algum negócio, ela está muito mais preparada para um novo empreendimento, porque ela já passou por dificuldades, ela já teve que se levantar de novo, ela foi muito mais resiliente e, portanto, eles enxergam isso como sendo uma baita qualidade quando eles vão analisar uma empresa. Então, é bem curioso saber, né, que realmente o fracasso, ele molda muito as pessoas, né, porque ao longo da vida, a gente não tem só sucesso, a gente tem fracassos também. Mas quando a gente aprende, né, a olhar para aquilo que não deu certo e aprender com eles, a gente acaba conseguindo realmente sair daquela situação e se tornar uma pessoa mais forte. O item 15, a lei 15, é ser tolerante, né? Então, assim, uma pessoa, ela pode ser uma pessoa extremamente brilhante no que ela faz, né? Ela pode ter muito conhecimento técnico, ela pode ter muitas habilidades, ela pode ser uma pessoa fenomenal, mas se ela não for uma pessoa tolerante, muito provavelmente ela não vai conseguir o sucesso que ela busca, porque ao longo do caminho, ao longo da jornada, vão aparecer pessoas, né, que vão confrontar essa pessoa, que vão ter opiniões diferentes, que vão ter pensamentos diferentes, vão ter uma maneira diferente de fazer o trabalho. E esse confronto, se a pessoa não for uma pessoa tolerante, se ela não souber entender isso, se ela não souber enxergar que isso faz parte do relacionamento de uma equipe, ela provavelmente vai enfrentar problemas. Então, a palavra tolerante aqui é saber que saber que as opiniões diferentes fazem parte, né? Que a diversidade ela é de certa maneira muito saudável numa equipe, né? Se eu tenho uma equipe formada por pessoas que pensam 100% que pensam iguais e que pensam iguais a mim, por exemplo, como líder, é muito provável que nesse ambiente aí não vai existir criatividade, não vai existir novas soluções para os mesmos problemas, porque as pessoas pensam muito igual, então fica difícil de alguém pensar algo diferente, né? E trazendo aqui também, dentro desse contexto, a gente até já gravou um vídeo sobre isso, que é sobre como que você olha uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua, né?
eu já presenciei situações em que o líder, ele não admitia ser confrontado com ideias diferentes das suas, né? E ele não queria na equipe dele pessoas assim, que confrontavam as ideias dele. Mas quando eu falo confronto, um confronto sadio, né? Não um confronto educado, um confronto de ideias mesmo. E ele não admitia isso, né? Então, assim, para ele era muito mais fácil ele tirar aquelas pessoas da equipe, porque ele queria pessoas que pensavam exatamente como ele, né? E tá tudo bem a pessoa pensar assim, só que dentro de um cenário como esse, é muito difícil que a pessoa consiga ter novas soluções, novas ideias, né? Então, assim, quando a gente pensa na questão da nossa tolerância, né? Como que a gente lida com a nossa equipe ou com os nossos pares, com as pessoas da empresa em geral, né? Como que nós lidamos com as opiniões contrárias às nossas, né? Nós somos tolerantes, nós sabemos entender o outro lado, né? Isso é super importante também. E para finalizar, ele traz aqui a Lei 16, que ele chamou de a regra de ouro. E essa frase aqui, ela aparece até inclusive na Bíblia. Tudo o que quereis que os outros o façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei. Ou seja, faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Ou seja, exercitar a reciprocidade, né? Então, assim, se eu não quero ser tratada da maneira X, eu também não posso tratar a minha equipe daquela maneira, né? Eu preciso entregar para as pessoas da minha equipe, nas minhas relações em geral, eu preciso entregar algo que eu gostaria de receber também. Então, não é aquela questão do espelho, né, que eu falei. Não adianta a gente ser uma pessoa, por exemplo, intolerante, uma pessoa rude com os outros e esperar que as pessoas sejam legais com a gente, porque não vai ser, né? É muito difícil que a gente receba algo diferente em troca. Então, aqui, ele dedica um capítulo bem grande para falar sobre essa regra de ouro, que é justamente essa questão da reciprocidade. Então, quando eu faço algo para alguém, existe uma tendência muito forte de que essa pessoa também vai querer fazer algo por mim, justamente porque ela se sente... não é no sentido ruim da palavra, né, se sentir em débito, mas ela vai querer retribuir de uma forma boa aquilo que foi feito para ela. Então, essa é a última lei que ele aborda nesse trabalho dele. E aí eu trouxe uma frase do Napoleão, que eu acho que tem muito a ver com a questão da liderança, né? Que é: reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso e trabalhar juntos é um sucesso. Isso, para mim, essa frase reflete muito o sentido do nosso trabalho como líderes com as nossas equipes. O Napoleão Hill, se vocês, não sei se vocês conhecem, né, já tinham ouvido falar sobre ele, mas ele tem bastante livros, tem vários livros, né, que ele tem livros sobre, mais voltado, assim, à questão financeira, né, tem aquele Pense e Enriqueça, que é um livro que ele fala bastante sobre isso. E tem um livro, acho que você, né, Vinícius, foi você que disse que estava lendo aquele Mais Esperto que o Diabo? Foi você que me disse? Não? Esse livro, Mais Esperto que o Diabo, ele é bem interessante, porque ele escreveu o livro como se ele estivesse conversando com o diabo. E aí ele faz um monte de perguntas, assim, né, sobre vários temas da vida, né? Várias coisas ele vai perguntando. E o diabo, ele é a majestade, né? Ele quer ser chamado de majestade. E aí ele vai perguntando: o que você acha disso? O que você acha daquilo? Uma série de coisas, vai conversando com ele e ele vai falando, né? Vai dando a visão dele. Mas, na verdade, é uma conotação, né, que ele traz em relação ao nosso pensamento, né? Porque a nossa mente é que faz com que a gente pense A ou pense B, com que a gente faça A ou faça B, né? E aí esse livro é bem interessante, é um livro bem diferente, assim, que ele escreveu, e é para a gente poder fazer essa reflexão, né? Como que o meu pensamento funciona, assim, é muito louco, porque
Às vezes ele traz alguns exemplos lá, e aí você passa, nossa, mas realmente eu pensaria dessa forma. E aí ele fala, né, por que que a pessoa pensa dessa forma? É muito doido o livro, assim, bem, bem interessante. Gente, eu falei bastante, né? Então, eu queria agora deixar aí aberto para a gente conversar um pouquinho. Quais foram as impressões de vocês? O que que vocês acharam sobre essas leis? Fez sentido para vocês, assim? Tem leis, algumas delas fizeram sentido, outras não. Vocês querem comentar um pouquinho para a gente tentar trazer, né, para nossa realidade, para dentro do nosso processo de liderança também? Fiquem à vontade.